A cura da sogra de Pedro. O toque de Jesus que transforma e impulsiona ao serviço. Mateus 8 versículos 14 a 15, Marcos 1 versículos 29 a 31, Lucas 4 versículos 38 e 39. A compaixão de Jesus que cura, liberta e chama ao serviço imediato, revelando seu poder sobre a doença e o pecado. Antes de mergulharmos no texto, situemos os livros no cânon sagrado, pois a narrativa é comum aos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que formam um bloco narrativo complementar sobre a vida de Jesus, posição na Bíblia evangélica cristã. Mateus é o primeiro evangelho no Novo Testamento. O antes dele, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, profetizando a vinda do Messias e do precursor. O depois dele, Marcos, o segundo evangelho, mais conciso e focado na ação. Marcos é o segundo evangelho. O antes dele, Mateus. O depois dele, Lucas. Lucas é o terceiro evangelho. O antes dele, Marcos. O depois dele, João, o quarto evangelho, mais teológico. Essa ordem não é aleatória. Os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, formam o alicerce narrativo da vida de Jesus, com Mateus enfatizando o cumprimento das profecias judaicas, Marcos a ação rápida do servo, e Lucas a humanidade universal do Salvador, preparando para João, que aprofunda a divindade eterna. Quem escreveu os livros e contexto bíblico teológico cristão? Mateus, atribuído ao apóstolo Mateus, Levi, o publicano, Mateus 9 versículo 9, escrito por volta de 60 a 70 depois de Cristo, provavelmente em Antioquia, para judeus convertidos, enfatizando Jesus como rei messiânico cumpridor das profecias. Mais de 60 citações do Antigo Testamento. Marcos, escrito por João Marcos, Atos 12 versículo 12, 1 Pedro 5 versículo 13, baseado nos ensinamentos de Pedro, por volta de 65 a 70 depois de Cristo, em Roma, para gentios perseguidos, focando em Jesus como servo sofredor, sem genealogia ou nascimento, direto aos milagres. Lucas, escrito pelo médico Lucas, Colossenses 4 versículo 14, companheiro de Paulo, por volta de 60 a 70 depois de Cristo, para Teófilo, um nobre gentio, como relato histórico, Lucas 1 versículos 1 a 4, enfatizando Jesus como salvador dos marginalizados, mulheres, pobres, samaritanos. O Espírito Santo nos convida a contemplar, mais profunda, e presente nos 3 evangelhos sinóticos, a cura da sogra de Pedro. Esta história não é apenas um milagre isolado, é uma revelação da compaixão de Jesus, seu poder soberano sobre a doença e o chamado imediato ao serviço que segue a cura. A cura da sogra de Pedro, o toque de Jesus que transforma e impulsiona ao serviço, baseado em Mateus 8 versículos 14 e 15, Marcos 1 versículos 29 a 31 e Lucas 4 versículos 38 e 39. Aqui, vemos Jesus entrando em uma casa comum, tocando uma mulher doente e restaurando-a para servir, um retrato do que ele faz em nossas vidas hoje. A cura ocorre logo após o início do ministério de Jesus na Galileia, após curar um endemoninhado na sinagoga de Cafarnaum. Em um lar simples, Jesus demonstra poder sobre a doença, febre alta, restaurando para serviço. Isso prefigura a salvação. Jesus toca o impuro, doença como símbolo de pecado, cura, libertação, e impulsiona ao serviço, fruto da graça. No prisma evangélico, reforça a compaixão de Cristo, seu poder divino e o chamado ao discipulado prático, Romanos 12 versículo 1, culto racional como serviço. O cenário da doença, a realidade humana que Jesus enfrenta. Em todas as versões, Jesus entra na casa de Pedro após a sinagoga e encontra a sogra com febre alta. Lucas especifica grande febre, Lucas 4 versículo 38. Ela está deitada, impotente, símbolo da humanidade caída no pecado e doença, Romanos 5 versículo 12. Marcos e Lucas notam que lhe falaram a respeito dela, intercessão, Marcos 1 versículo 30, Lucas 4 versículo 38. Mateus enfatiza o toque imediato de Jesus, Mateus 8 versículo 15. A febre representa opressão, Lucas usa repreendeu a febre, como a demônios. Uma casa comum em Cafarnaum, não palácio, mas lar simples com dor real. Jesus entra onde há necessidade. Jesus conhece sua febre, ansiedade, doença, pecado. Fale dele a outros, como fizeram por ela. O toque da cura, o poder compassivo de Jesus.
Jesus toca, Mateus e Marcos, ou repreende, Lucas, e a febre sai imediatamente. Ela se levanta, cura total, não gradual. O toque de Jesus viola tabus judaicos, toque em doente impuro, Levítico 15, mostrando graça sobre lei, Mateus 12 versículo 8. Lucas, médico, destaca a repreensão como autoridade sobre doença, Lucas 4 versículo 39. Marcos enfatiza a rapidez, imediatamente, Marcos 1 versículo 31. Um médico que toca o leproso para curá-lo, Jesus toca nosso caos para restaurar, creia no toque de Jesus para sua cura física, emocional ou espiritual, Tiago 5 versículos 14 e 15. Ele ainda cura. E pode te curar das suas doenças físicas e espirituais. A resposta ao milagre, o serviço imediato. Nas três narrativas, ela se levanta e serve, Mateus 8 versículo 15, servia-lhes, Marcos 1 versículo 31, servia-lhes, Lucas 4 versículo 39, levantou-se e os servia. Resposta espontânea à graça. Servia, diacone, diaconia, serviço prático. Prefigura o discipulado, cura leva a serviço, Romanos 12 versículo 1. Mulheres como ela destacam inclusão no ministério, Lucas enfatiza mulheres. Um resgatado do afogamento que serve o Salvador, gratidão em ação. Após cura ou salvação, sirva imediatamente, na igreja, família, mundo. O significado maior, a cura como sinal do reino. Mateus liga a profecia, Mateus 8 versículos 16 e 17, cumpriu Isaías 53 versículo 4. Marcos e Lucas mostram multidões curadas, sinal do reino, Marcos 1 versículos 32 a 34, Lucas 4 versículos 40 e 41. Cura física aponta para a cura espiritual, poder sobre pecado e morte, João 5 versículo 24. No Evangelho evangélico, prefigura a salvação eterna, as curas de Jesus são prévia do reino sem doença, Apocalipse 21 versículo 4, creia no reino vindouro, Jesus ainda cura almas. 1. Cenário da doença, realidade humana. 2. Toque da cura, poder compassivo. 3. Resposta ao milagre, serviço imediato. 4. Significado maior, sinal do reino de Deus. Esta cura que, Jesus entra em nossa casa de dor física ou espiritual, toca o impuro, cura e faz-se pura livre da doença e chama ao serviço. Jesus toca nosso pecado, morreu por ele e nos restaura para servir, Efésios 2 versículo 10. No contexto sinótico, mostra Jesus como Senhor sobre demônios, doença e natureza, convidando ao discipulado, se você está doente espiritualmente, deixe Jesus tocar você. Se curado, sirva. Se você nunca sentiu o toque de Jesus, ele cura pecados. Renove seu serviço, como a sogra de Pedro. Senhor Jesus, como curaste a sogra de Pedro, ele nos cura e impulsiona-nos ao serviço. Jesus toca, cura e te chama, responda hoje. O Senhor te abençoe e te guarde, e te dê a paz do seu amigo Pastor Wagner.